Fala galera, tudo bem? Bom dia, desejo a todos aí um ótimo dia na presença de Deus. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre circunstância e propósito, né? Muitas vezes o nosso propósito não vai estar alinhado às circunstâncias, eu acho que quase todas as vezes, né? E nem sempre as circunstâncias vão estar alinhadas no propósito. Davi, quando foi ungido a rei ali na casa de seu pai, Samuel foi lá. Teve, né, o desenrolar da história que você já bem conhece, e Davi ele foi ungido a rei. E daquele momento ele saiu e continuou trabalhando. Ele não era rei ainda, mas ele já tinha um encargo dentro dele, ele já tinha aquela responsabilidade do reinado dentro dele. Por mais que ele ainda não fosse de fato, né, ele já era, né, dentro dele, ele já era naquele propósito que Deus tinha separado para a vida dele. E não foi diferente, né? Depois do passar de algum tempo, ele foi levar alimento ali para seus irmãos que estavam lutando, né, as guerras, e ele se deparou ali com o exército filisteu ali de frente para Israel, e o exército de Israel totalmente amedrontado. E tinha na narrativa, né, tinha Golias, que ele era um gigante, e ele estava desafiando e toda hora perguntando se tinha homem, enfim, se tinha alguém que ia tomar posição, ia enfrentar ele. E Davi olhou aquela situação e eu fico imaginando a cena, né, como deve ter sido incrível ver aquele momento, sabe? O Davi, o pequenininho Davi, o gigante ali, a gente não sabe ao certo qual era a estatura dele. Na teologia fala de alguma estatura média, enfim, mas a gente sabe que ele era muito grande, muito forte, perto de Davi, que era só um menino. Mas o que é interessante é que mesmo Davi sendo só menino, ele já sabia o propósito que Deus tinha para a vida dele. Ele já sabia que ele ia ser rei, ele já sabia que Deus estava com ele, assim como em outras situações Deus estava com ele, Deus também estava naquele momento. E a circunstância, cara, estava total contra ele. Não tinha nem como realmente um menino pequeno vencer um gigante. E quando ele falou, não, eu vou te enfrentar, mas eu não vou por mim, né? Eu não vou por mim, eu vou porque eu sei que Deus está comigo. Cara, deve ter sido sensacional o exército ter visto aquele momento. Eu fico até pensando, né? Pensando um pouco com a nossa imaginação santificada, como diz um pastor que eu admiro bastante. Ele fala que a gente tem uma imaginação santificada. Eu imagino que naquele momento, sabe, que ele falou assim, olha, eu vou pelo Senhor, que é rei dos exércitos, eu não tô indo por mim, Deus está comigo. Cara, se eu fosse o soldado ali que estivesse naquela guerra, eu ia todo mundo pra cima, ia guerrear, sabe? Mas não foi isso que aconteceu. A gente sabe que ele foi lá, enfrentou Golias sozinho, e depois o exército filisteu ficou totalmente desmoralizado. Mas, cara, o que eu quero trazer pra gente hoje é exatamente a circunstância. A circunstância estava totalmente contra Davi. Era um gigante, o cara era soldado, né? Ele era criança ainda, ele ainda não tinha experiência de guerra, mas ele venceu, cara. Ele venceu porque ele tava de olho no propósito, sabe? Aquele propósito quando Samuel foi lá na casa de Jessé, o pai dele ungiu ele tava, sabe, ele tava de olho, ele tava seguindo pro propósito. Depois, mais pra frente, a gente vai ver que várias e várias vezes ele continuou seguindo pro propósito. Ele continuou seguindo e perseguindo aquilo que Deus tinha pra vida dele. E é isso que eu quero deixar pra você hoje. Eu não sei qual é a sua circunstância, eu não sei aquilo que tá te deixando pra baixo, eu não sei aquela barreira que você levantou, sabe? Uma coisa que eu tenho pra te dizer é que quase nunca a circunstância vai estar alinhada com o propósito. Se você esperar o momento certo, se você esperar todo o conhecimento, se você esperar ter todos os recursos na sua mão para executar aquilo que você precisa executar, você não vai executar. Você tem que caminhar conforme aquilo que você tem na sua mão. E sim, muitas das vezes você vai ter que enfrentar situações difíceis. E eu não estou falando aqui só de propósito financeiro, eu não estou falando aqui de um sonho que você tem de ter uma empresa, de um sonho que você tem de ter um doutorado, de ter um pós-doutorado, o sonho que você tem de ter um carro, um veículo. Não, eu também estou falando desses momentos porque a gente sabe que Deus ele pode nos auxiliar também nesses sonhos, mas eu estou falando de algo maior, eu estou falando daquilo que Deus te chamou para fazer. Sabe aquilo que arde no fundo do seu coração, que você sabe, que você entende que você tem que fazer isso, sabe? Se você não cantar, se você não louvar, se você não orar pelas pessoas, se você não impor a mão e a cura de Deus se manifestar através da sua vida, sabe?
E você precisa fazer isso, queima dentro de você, por mais que a circunstância fale que você não é capaz, por mais que a circunstância esteja te engolindo e te colocando num poço, cara, continua, vai pra cima do propósito, vai pra cima daquilo que Deus te falou um dia. Eu tenho certeza que isso que queima dentro de você um dia, Deus já te revelou, seja através de uma pessoa, seja através de sonho, seja de qualquer forma, ele já te revelou esse propósito. Então caminha, vai para esse propósito, porque o recurso está no propósito, o recurso ele não está na sua mão. Se você ainda não tem recurso para executar o propósito, é porque você não está executando o propósito. Deus ele não vai te dar nenhum recurso para você desempenhar o propósito enquanto você não iniciar esse propósito de fato. Então assim, a mensagem que eu deixo para vocês essa manhã: circunstância nem sempre vai estar alinhada ao nosso propósito. São raras ocasiões que isso acontece. Na maioria das vezes você vai ser o cara improvável, a situação vai ser improvável, a situação vai estar te deixando para baixo, mas você tem que perseguir o seu propósito. Você tem que ir atrás daquilo que Deus colocou no seu coração. Então é isso, Davizinho, pequenininho ali, enfrentou o gigante porque ele já sabia que lá na frente um dia ele ia ser rei de Israel, porque Deus ungiu ele, e a partir daquele dia ele já tinha aquele encargo, aquela responsabilidade dentro dele, ele já deveria começar a se comportar como rei. Então, naquele momento a gente viu a mão de Deus ajudar Davi a enfrentar Golias. Então, no seu Golias, na situação que você precisa enfrentar, também tenha certeza que Deus está com você. Só que você precisa ter a atitude que Davi teve, de gritar e falar assim: olha, eu estou indo batalhar a guerra do meu Senhor. Quem é esse filisteu indigno que está tentando amedrontar e humilhar os servos de Deus? E é essa mensagem que eu tenho para deixar para você nessa manhã. Corre atrás daquilo que Deus tem para sua vida, vai para cima, rompe as circunstâncias, rompe tudo aquilo que está falando para você que você não é capaz, que você não consegue, que você não pode, e vai para cima, porque Deus ele vai te dar vitória. Falou, galera.